peça Desconhecidos retrata 20 personagens da história mundial nas mais diversas e hilárias situações. E você vai ter a honra agora de conhecer os atores Fábio, Marcelo e Carlos, que estão aqui. Vocês falaram no Twitter que vocês iam fazer uma bagunça. Eu fiquei preocupada. Falei, que bagunça que essa turma vai fazer? Vocês falaram isso pra mim hoje. Que bagunça que vocês vão fazer aqui? Quem fez bagunça pra você foi quem falou que a gente ia fazer uma bagunça. É porque vocês são super comportados. Comportadíssimo. Ai, que coisa boa. É bom, assim, uma turma bem séria, bem Muito comportada, séria. né? Me fala um pouquinho desse espetáculo, gente. Fábio. O texto é dele, então começa com Então quem vai lá, escreveu. Fábio, o que você preparou aí pro pessoal? Eu escrevi uma peça, né, de situações onde grandes personagens da história aparecem, porque um autor que está em crise, que no caso é o Shakespeare, que é um grande personagem, um dramaturgo, está numa crise para continuar querendo escrever uma peça, ele não consegue escrever e ele precisa desses personagens. Quais são os personagens que ele quer usar na história? Então ele começa a procura por esses personagens, quer dizer, quem são esses personagens? Então, o protagonista, né? No caso, ele está procurando um protagonista e ele vai para esses grandes personagens, que são vários, de várias épocas e que acabam cruzando com ele, né? Então a gente tem encontros inusitados, que seria o Shakespeare com Einstein, o Shakespeare com Dom Pedro I, que é o Carlinhos que faz. E deve dar um texto muito interessante, né? Porque são personagens geniais. Uma salada complicada. É, uma grande salada de ideias, de tempos, né? São épocas completamente diferentes. E por esses personagens, né? Esses grandes homens estarem... Shakespeare com Einstein. Shakespeare E e Einstein, Einstein juntos. isso. Exatamente. E por esses personagens serem grandes homens e estarem falando sempre sobre o mundo, sobre a nossa vida, sobre o ser humano, então até dá para serem de épocas diferentes, porque eles estão falando do homem sempre, né? Que bacana. E apesar da época ser diferente, o homem é o mesmo. O homem é o isso? mesmo. Ele é. Como é com que é fazer? certeza. Dom Pedro, você faz? Faço Dom Pedro e mais 7 personagens. Você contou? Contei. Como é que é Pra isso? fazer as minhas trocas, eu tive... Pra fazer 8 personagens, quer dizer, são 8 trocas e 8 trocas de Total, total, de figurino, né? E não é só barbas, figurino, eu adereços. acho que é aquilo que você interiorizou, Exatamente, né? Como é que é isso? Exige muita técnica, primeiro muito treino. Primeiro para entender essa questão dos figurinos, às vezes uma maquiagem, uma barba, um bigode, uma peruca, um chapéu. Então isso já é o mínimo. E né? nesses 8 personagens tem algum que você mais se identifica, assim? Qual? Olha, eu acho que... É, É verdade, gente. A Eva realmente me toca. Não, eu acho que todos têm alguma coisa que a gente se identifica por isso, porque são Mas algum grandes te homens. ensinou alguma coisa, assim, que você fala, esse cara me ensinou aqui. Eu acho que o Hamlet é o que mais pega a gente, pela complexidade, pela questão de ser ou não ser e as dúvidas. Então, acho que ele é muito humano, foi muito bem escrito. Então, ele realmente, para mim, acho até mais difícil de fazer por conta disso, né? Da complexidade desse personagem. Bom, e pro Marcelo? Pro Marcelo. Marcelo, eu faço alguns personagens, mas acho que o principal que eu faço é o próprio Shakespeare. Então eu acabo conduzindo, o meu personagem acaba conduzindo a história justamente por ele ficar nesse conflito de como é que eu escrevo, a história empacou, então é ele que vai se deparar vai fazer terapia com Freud na alucinação dele, e se encontra com Einstein, com Moisés, ele põe Moisés no meio da história. Enfim, eu acho que é o personagem principal para mim, por conta de conduzir toda essa maluquice que o Fábio escreveu. Incrível, né, Fábio? Como é que foi a ideia de escrever e juntar essas personalidades num único texto, num único momento? Então, isso que eu ia falar agora, que é uma ideia de tentar aproximar esses grandes homens, sei lá, grandes pensadores da gente, sei lá, homens comuns ou, sei lá, para dizer que nós somos muito parecidos. Claro, eles são gênios, descobriram muitas coisas, inventaram, mas tentar trazê-los mais próximos da gente para a gente ver o quanto que nós somos parecidos com eles, né? Como seres humanos, né? Isso é muito bacana e muito motivador, né? Muito porque, motivador. na verdade, como somos muito parecidos, também temos todas as possibilidades, né? Então, por exemplo, Tchaikovsky, só para dizer que é um personagem da peça, tem uma cena que a gente fala que os pais dele o obrigaram a estudar direito, né? Fazer faculdade de direito. Mas o que ele gostava mesmo era da música, de ser um grande músico. E ele acabou se tornando um grande músico,
né? Quantas pessoas não passaram Então, por Não, isso? muitas histórias parecidas eu com essa. mesmo Você, tenho essa assim, história. Eu fui formado em Direito, porque quando eu fui decidir o que fazer, eu tive um certo receio de assumir que era ator, e no final acabei optando pela carreira de ator. Mas tá vendo que Mas eu coisa vivi boa? essa Agora você é um ator dificuldade. que defende bem a sua Eu não parte. faço Tchaikovsky, mas vivi e me espelhei nessa situação, né, dele ali. Não, eu acho que, Então é o mesmo. só acrescentando uma coisa também, que esses personagens, sei lá, pra mim, né? Também escolhi esses grandes personagens porque são referências pra mim, pra minha vida, porque eu admiro e tal. E que eles foram persistentes e foram atrás de um sonho e quiseram realizar esse sonho e acabaram conseguindo, tanto que a gente conhece eles até hoje, de alguma maneira. A né? grande lição é essa, persistência, correr atrás do sonho para realizar. E também a gente percebeu o quanto que nós somos parecidos, né? Porque a gente só conhece a genialidade, mas a gente não sabe a vida inteira que eles levaram para chegar nessa genialidade e descoberta. Nossa, eu vou lhe falar que é uma aula, viu? Uma aula essa peça, por isso que eu quero que você vá assistir Desconhecidos, que está em cartaz no Teatro Ruth Escobar, que fica na Rua dos Ingleses, 209, Bela Vista. Toda quinta, às 9h30 e sexta-feira, às 11h30 da noite. Desconhecidos no Teatro Ruth Escobar. Se você está em São Paulo, vá. Se não está, venha, porque vale a pena. O telefone do teatro é 3289-2358 e o site é www.desconhecidos.net. Meus parabéns, que ideia brilhante. Parabéns pela atuação de vocês também, viu? Bom, obrigado. Tomara Obrigado, que Flávio. vá muita gente assistir para que todo mundo possa entender aí que eles nasceram gênios, mas a gente também pode chegar lá um dia, né? Claro, É só quem sabe? Obrigado, Cláudio. A gente não está sendo agora, né? Você foi genial nessa semana, viu? Fazer essa peça, esse texto é genial. Parabéns. Valeu.